Hoje esse podcast promete, porque hoje aqui nós temos um convidado especial. É um camarada que veio de longe. Amém, Serginho? Amém. Serginho, já já a gente vai conversar. Tá tudo bem aí com você? Tudo de boa? Tudo tranquilo, meu pastor, meu xará, como a gente se fala. Fala, Amém. xará. Amém, é isso aí, xará. Companheiro de longa data. É verdade, isso mesmo. Pessoal, não esquece, por favor, compartilhar aí o nosso podcast, tá bom? Envia para outras pessoas, vai ser uma bênção. A intenção é edificar vidas, tá bom? Deixa o seu like aí, comenta também no canal, diga aí de qual cidade você está assistindo, e nós queremos saber até aonde esse podcast está chegando. Tá certo, Serginho? Fechou, meu pastor. Serginho, eu tenho uns parentes, rapaz, nos Estados Unidos, lá em Texas. Eu tenho um pessoal também em Portugal. Então, quer dizer, vai longe esse podcast. Amém. Tem na Bahia, tem no Pará, tem aqui na Vila Isabel. Eu vou para Osasco, vai para Osasco, vai para as nações. Amém, Vambora. amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Serginho, tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus, pastor. Firme e forte? Firme e forte. Rapaz, pessoal. Tracionando. Pessoal, para quem não sabe, esse é o Sérgio. Se vocês não sabem, o meu nome é Sérgio Martins. E aqui eu estou diante de um Sérgio Martins, como ele falou, xará. Xará. Só faltou o nome no meio. Mas curiosidade. Minha família é do Pernambuco. Basicamente é do Pernambuco. Meu pai e minha mãe são de lá. E eu não tenho parente nenhum em Pernambuco. Se fosse gente ainda da Bahia, meus avós, acho que até indígenas. Pode ser primo lá de segundo, terceiro grau, lá na geração passada, porque meu avô era muito branco. Meu avô por parte do pai, o Martins. Sim. E minha avó era índia, descendente de índio. Então, pode ser que tenha lá um pezinho em algum lugar, mas eu preciso fazer ainda a árvore genealógica da família para poder achar onde é a raiz. Porque o Martins pode ser de Portugal, pode ser da Espanha, a gente pode ter um traço judeu, judeus serfaditas, pode ter um traço até holandês, porque tem muito Sérgio, Martins. Vou pegar você agora. Ai, meu Deus. Pessoal, agora eu vou pegar. Essa ele não sabia. O que significa Sérgio? Então, é uma coisa que depois que eu vi o significado do nosso nome, eu passei a amá-lo. Sim, rapaz. Deixa eu contar a história do meu nome rapidinho. Favor. Sim. Minha mãe, ela tava já tomando remédio, ela não queria ter mais filhos. Sim. Então, eu tenho 3 irmãs na família e eu. Sim. Minha mãe parou de tomar os remédios e aí, tempinho depois, uns 2 meses depois, engravidou de mim. Sim. Ela não queria, ela xingou o médico, eu não queria e tal, você tirou o remédio. Eu nasci, ela colocou o nome do médico em mim. Rapaz. Então veio do cara que fez o meu parto, que cuidou da minha mãe na gravidez. Então eu carreguei um pouco esse trauma, né? É o nome de uma pessoa que ela não queria. Sim. E aí quando eu descobri o significado do nome, que quer dizer servo, né? É em grego. Rapaz, e aí algumas traduções, o nome servos, né? Em grego, quer dizer pastor, aquele que cuida. Aí você vê, né? Olha o propósito aí. Então, tudo tem um propósito. Que nem o Bertelli fala, Judá Bertelli, tudo fala. Então, cara, eu também. Quando eu descobri que Sérgio era servo, falei, nossa, tá no caminho certo. Aí eu comecei a entender o propósito. Sim. Aí eu comecei a entender, cara, não é à toa que eu me chamo assim. Sim. Não é à toa que Deus escolheu esse nome pra mim. Não é à toa. Ô Sérgio, eu te conheci, rapaz, em 2007. Por aí. 2007. Como que você chegou na igreja? Vamos lá. A gente mudou pra Guarulhos em 2003. Tá, mas você veio de onde então? Sou nascido na Moca, Belo. Sim. Paulistano da Gema, que fala, não tô entendendo. Sim. Só que a gente sempre morou na zona norte de São Paulo. Sim. Então foi lá que minhas irmãs começaram a ir pra igreja, pra Assembleia de Deus. E aí na Assembleia de Deus elas começaram a se descobrir como cristãs, me levaram. Sim. Elas contam que com 2 anos eu ergui minha mão pra Jesus. Rapaz. Fui lá na frente aceitar Jesus. Sim.
E a gente começou a ir pra igreja, na Assembleia em frente de casa, Assembleia de Deus do Jardim Recanto. Ministério, acho que era do Madureira, se não me falha a memória. Sim. Porreta. E aí a gente se descobriu como cristão lá. Sim. Crianças, minha irmã mais velha fazia parte da orquestra, tocava saxofone. Minhas outras 2 irmãs cantavam, enfim. E aí a gente começou a desenvolver. Sim. Eu digo que o meu primeiro ministério começou lá, carregando a mala do pastor. Amém. E acabando o culto, eu ia ficando perto do banco lá do altar. E aí acabava o culto, o pastor vinha, a única coisa que tinha dentro da mala era a Bíblia. A gente carrega a pasta do pastor até hoje, né? E aí eu ia, ele me entregava a mala, tudo bem com você? Tudo bem, pastor. Servia como se estivesse fazendo algo importantíssimo. Sim, com muita honra, sim. E foi ali que eu descobri essa parte do serviço, da obra da Casa de Deus. E foi assim, aí começamos, nós mudamos desse lugar onde a gente ia, lá no Jardim Recanto, fomos para outro lugar na Zona Norte, e aí já fomos para a Igreja Batista, mais renovada, né, tal. Sim. E aí em 2003, que tinha 12 anos mais ou menos, a gente mudou pra cá, pra Guarulhos. Por causa do meu pai sempre trabalhou pro lado de cá, a gente veio, começamos lá. Aí eu fiquei um tempinho sem ir pra igreja, não sabia de nenhuma, e aí por amigos a gente descobriu a CBI. Sim. Foi aonde o primeiro culto que eu fui foi o aniversário da Rede Jovens. Que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu me identifiquei. Sim. Eu era jovem, eu queria... E a igreja lotada. A igreja tava entupida, tinha gente sentada no chão. Sim. Tava assim, tava uma loucura. Uma explosão. Uma explosão. E aí eu comecei a vir na CBI, com 12 anos. Você se batizou? Eu me batizei em outra igreja, eu me batizei acho que era Vida Nova o nome da igreja, porque a minha irmã e meu cunhado foram líderes lá há muito tempo. Foi nessa igreja que eu conheci a visão celular. Sim. Foi nessa igreja que a gente começou a ver, a gente via muitos DVDs do René lá de Porto Seguros antigos. Sim. E aí foi que a gente começou a descobrir a visão, e aí eu vim pra cá, a visão celular também. Eu falei, você falou, tô em casa. Tô em casa, já conheço um pouco o ambiente. Sim. E aí a gente começou a ir galgando espaço, começamos a trabalhando, ministério, encontro com Deus, ministrando no encontro. O ministério foi... Células. Comecei no Ministério de Louvor no coral, né? Na época a CBI tinha um coral que a gente ficava no degrau. Ixi, rapaz. Começava cantando. Minha primeira experiência cantando no altar foi com o microfone desligado. Que maldade fizeram com você, rapaz. Tava eu e mais um irmão, o Jorge, dividindo o microfone, bem coral mesmo, mas... Sim. Né, com o microfone ali dedicado para nós dois, começamos... E, cara, foi sensacional o culto. A gente, assim, Deus veio e tudo mais. Aí no final a gente foi brincar. Pô, quer ver que o microfone tá desligado? E tava. Eu não sei se tava o tempo inteiro. E você até se ouvia, né? Você falava, pô, meu, tá tô bom. ouvindo bem, tá tudo bem. Tá tudo ok. Tô adorando a Jesus. Sim. Acho que todo começo de ministério a gente começa com esse foco. Cara, eu tô adorando Jesus, então eu vou limpar o banheiro, vou passar um pano, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Sim. Então, é mais pra frente que a gente fica vaidoso. Que fica orgulhoso. Aí é o BO. Aí é o BO. Sim. Entendeu? E foi assim, a gente ficou aí desde 2004 que a gente chegou. Sim. Até 2021, 22. Ligado, né? Um tempo não 100%, mas prestando contas aqui pros nossos pastores. Sim. E aí, nesse período, a gente mudou, né? Eu mudei de cidade com a minha esposa, com o meu filho. Sim. Fomos para Osasco. E desde 2022 a gente tá lá na Legado, Igreja Apostólica. Ô Sérgio, mas quando eu te conheci em 2007, rapaz, o senhor não tocava nada. Eu tocava uma corda. Uma corda? Uma corda. Você não tocava nada? Eu era aquele chato que pegava o violão dos outros. Falei, cara, posso tocar um pouquinho o violão? Pode. Eu ficava com o dedo em uma corda só e tava achando que tava abafando. Que nem o Serafo fala. Tá pensando que tá abafando. E nesse período, eu fui convocado a ser o vocalista do Valentes de Davi. Sim. Que pra mim foi a minha maior experiência ministerial. Né, que era a banda que tocava na Rede Jovens. E
no estúdio, nos ensaios que a gente fazia todo sábado, eu pegava o violão do Edirley, do pastor Edir. Sim. E falei, pô, Edir, vou treinar aqui um pouquinho, tocava uma corda, duas, aí alguém vinha e falava assim, ó, bota o dedo em tal corda assim que dá uma corda, já dá uma nota bonita. Porra, eu ficava só naquela nota. Sim. Agora desce o dedo, faz assim, faz assado. E foi assim que eu aprendi. Sim, rapaz. Aí me deu 2 minutos de loucura. Sim. Fui no centro de Guarulhos e comprei um violão. Certo. Que é o meu violão que tá aí até hoje. 27 de novembro de 2010. Que marca que é o seu violão? É um Hoffman. Ah, tá. Um Hoffman de cor Sunburst, meio marronzinho assim. Você já comprou uma nave já, hein? Nada. Todo mundo olha e fala assim, nossa, seu violão é bonito e tal. Falei, rapaz, você já ouviu falar de violão tonante? Então, pra você ver, que é uns xing-ling lá, bem das... Mas você assim, você pegou uma nave. Não, eu fui num violãozinho que cabia no meu bolso. O que cabia no nosso bolso que era bonito. Era Giannini. Entendeu? Que era coisinha. É marca boa. Não é tão ruim, não. Mas assim, eu não tenho do que reclamar dele. Sim. É meu companheiro de ministério. Hoje, minha esposa... Elétrico, né? Você comprou. Sim, então. Eu tenho a honra... Você pegou uma nave. Aí eu tive um plus também, né? Que sim. O pastor Edir, a pastora Meire... Apresentou pra você. Não, ofertaram na minha vida um captador melhor. Tá. Então ele é tunado, o violão é tunadinho. Sim. Mas assim, é o meu companheiro, eu não me desfaço dele nunca. Ei, rapaz. São 14 anos quase aí de estrada com ele. Sim. Hoje eu uso ele ainda para ministrar. Sim. Algumas vezes eu pego o violão de alguém, assim. Mas ele é o violão que eu falo. Quando eu comprar o próximo, ele vai ficar aposentado. Na verdade, ele já tá pendurado na parede do meu quarto. Sim. Ele e a guitarra. Certo. Ô Sérgio, tá. Você ministra, você é ministro de louvor. Amém. Rapaz, eu quero saber de você, já que eu te conheci naquela época, 2007, Serginho. Rapaz, como que foi pra você em 2007, quando você via aqueles vídeos, aqueles DVDs do Antônio Cirilo ministrando lá na Lagoinha? Não sei se você chegou aí lá. Na Lagoinha, não. Não. Pessoal da CBI, rapaz, hoje ele pode estar mais perto de você, o Antônio Cirilo, mas pra gente naquela época era um lugarzinho distante. Posso falar que... Mas você foi tocado? Eu fui tocado antes. Antes? Rapaz. Um tempinho antes de conhecer a CBI. A CBI, ela tinha uma rádio comunitária. Sim. A Dinamite FM. Sim, lembro muito bem. Acho que era, não lembro a frequência, 97,9. Sim. A frequência. E foi lá que eu comecei a descobrir esses caras. Eu conheço muito bem esse locutor aí dessa Dinamite. Eu conheço alguns também, porque teve a época que tinha alguns programas. Tá. E teve uma época que ficou só o apóstolo. Só o apóstolo, é verdade. O apóstolo. Eu cheguei a ligar pra ele e pedir uma música. Ele não tinha, ele colocou outra. Que por acaso, a música que ele colocou foi uma música do Judson. Vixe, o pastor Judson de Oliveira. Amém. Então, foi aí que eu comecei a descobrir. Comecei a ouvir Cirilo, Judson, Fernandinho, esses caras mais ligados à adoração profética, né? Que fala. E assim, eu comecei a me identificar. Até a questão do violão, começar a tocar violão, foi muito motivado por eles. Porque eles também ministram com o violão. E aí eu comecei a me identifiquei com o instrumento. E na loucura fui lá, comprei, enfim. E eles são exemplos. Exemplos assim fenomenais de humildade, coração de serviço, de ministério. Para mim são os meus maiores referenciais. Existem outras pessoas. O pastor André Valadão é um cara que me inspira muito em relação ao ministério também, de louvor, o tipo de pastoreio que ele tem. O próprio Judson, o próprio Cirilo. Vão ter ministros aí menos desconhecidos, o pastor Rodrigo Claro, lá do Rio de Janeiro, bispo Joquitã, que a gente conhece muito bem aqui, que sempre esteve com a gente aqui. Abraço, Joquitã, amo de paixão, um grande camarada, um grande amigo. Amém. As músicas dele de 10, 12 anos atrás que a gente tocava aqui, até hoje fazem parte da minha playlist. E tem a galera mais nova, né? A gente tem aí um período que eu analiso um pouco denso em relação a louvor e adoração no Brasil,
que a gente quis copiar muito o que se fazia lá fora. E a gente, na minha visão, a gente esqueceu um pouco das nossas raízes, né? Sim. Quer dizer, a gente pegar para ver nos anos 90 como era a adoração no Brasil, Ademar de Campos, Azaf Borba, Ministério Koinonia, esses caras, comunidade da Zona Sul. Era um tipo de louvor específico, né? Eram louvores para a igreja. Com a cara pra igreja, louvores congregacionais com a cara do Brasil, né? Sim. E aí a gente americanizou muita coisa. Mas a gente tá voltando. Eu creio que tem se levantado não só profetas, mas poetas também, né? Da música cristã. Os anos 90 deixa saudade aí pra gente, né? Demais. Quando você ouve, quem não chora ouvindo Grande é o Senhor, essas canções, né? A gente fez uma cantata de Páscoa na igreja. Sim, com só esses louvores. Só com louvores do Ademar. Só com louvores do Ademar, que a gente teve tempo pra tirar as notas, sim, pra entender como a música funciona. Diz que até pra tocar é diferente, as notas. É muito diferente, porque são notas, é quase uma nota por palavra. Né? Você vai cantando a música e vai tocando junto, não é uma nota só que você fica blém, blém. Então, existem muitas diferenças, mas a gente está se esforçando. Eu sou um dos defensores dessa causa, apesar que a juventude gosta, né? Sim. Mas eu entendo também que isso foi até falado lá na igreja. Sim. Nosso apóstolo ministrando. Que uma das estratégias do diabo para esse período é tirar a alegria da adoração da igreja. É tentar colocar depressão. Mesmo que você tá adorando a Deus, você tá se sentindo deprimido, que a música é para baixo, tranquila, calma. E nos anos 90 a gente cantava, onde tá o povo barulhento? Eu nasci numa igreja barulhenta, eu sou barulhento. Então... Sim. Então, pô, onde tá essa galera? Então, eu me vejo na responsabilidade, isso eu tô, depois de tanto tempo parado, sem ministrar, eu tô tentando trazer de volta. Tô me acostumando de novo com a ideia de louvores de júbilo, louvores pra igreja se alegrar. Né? Porque a adoração é isso, é você se alegrar na presença do Senhor, é você se entregar de corpo, alma e espírito na presença dele. Não adianta você... vou pra igreja e vou ficar depressivo, porque as músicas que estão tocando na igreja são músicas depressivas. Não. Rapaz, eu gosto. Olha, Sérgio, eu vim dos anos 80, porque eu me converti em 1980. Então, quer dizer, eu passei o período dos anos 80. Bênção, louvores maravilhosos. 90, você já acompanhou, certo? Os anos 90. E agora os anos 2000, e agora para 2020, e para cá em diante. Quer dizer, só, na minha opinião, né, cada tempo foi um tempo e tudo uma bênção. Sim. Né? Então eu acompanhei todos dos anos 70 para os 80, entendeu? Quase não mudou muito. Mas foi uma bênção. A minha primeira formação musical era o quê? Você tinha que andar com a Bíblia e com uma harpa cristã. Porque tinha um período do louvor. Inário. Mas os primeiros hinos que eram tocados na igreja eram os hinos da harpa. Sim. Entendeu? Vem ceiar, o mestre chama, vem cear. Muita gente não sabe que tem uma música Os Guerreiros. Sim. É o hino 318 da harpa, se não me falha a memória. O mercado está vazio. Vixe. Então, assim, são hinos que daqui... Obviamente que dentro da Assembleia de Deus, por exemplo, não vão se perder. Mas muitos cristãos de hoje nem fazem ideia que existem. Ou ouvem e falam que hino antiquado. E quem é o autor desses louvores, dessas músicas? São os fundadores da igreja. Rapaz. São os fundadores da igreja. Não tem dono. Tem um dos pastores os que estão no inário. Tem um dos pastores lá do ministério, pastor Rodrigo. Abraço, pastor Digo, te amo. Que é um cara que eu me descobri muito, vejo muito eu nele. Nós descobrimos o mesmo defeito um do outro. Então fica no vácuo aí, pra quem conhece. Fica no off. Rapaz, se você quiser falar dos seus defeitos, você pode ficar à vontade. A gente fala.
E aí ele também veio de uma igreja tradicional assim. Então quando a gente começa a falar, pastor Leva Macalão, pastor não sei quem, pô, esses caras são os pais da fé do Brasil. Sim. E são caras que vão ficar acabando esquecidos. Tem páginas que falam desses caras. Mas muitos cristãos hoje, que se converteram há pouco tempo, não conhecem a história da igreja de fato, como começou, como veio o evangelho pro Brasil. Sim. Entendeu? Então, sempre que possível a gente tenta resgatar, né, essa história também no louvor. Sim. Trazer essa inspiração, porque a própria Bíblia diz, né? Não retire os marcos antigos. Sim. Então a gente não pode apagar aquilo que todo mundo veio semeando, a gente está colhendo aqui os frutos. E acho nada, a gente está bem, né? A gente pode, quando se fala de a história da igreja, a gente pode dividir em duas partes, né? Lá a história de Atos, né, que foi aquela revolução, e agora também, né, dos Estados Unidos dos anos 50 para cá, que também trouxe e veio para o Brasil e veio aí com essa bênção para nós, que chegou até nós, graças a Deus. A gente pode falar que hoje o Brasil de fato, a gente consegue enxergar que hoje de fato o Brasil vai ser um celeiro do avivamento mundial. Amém. Porque a gente olha onde começou o movimento protestante, que é na Europa. Sim. E pastores da Europa dizem que a Europa é um cubo de gelo. É um iceberg. Sim. A gente olha para os igrejas Estados... que foram fechadas e virado boate. Bares. Rapaz. É muito triste, irmão. A gente ouviu, no começo do ano veio um apóstolo, que a igreja dele é na Suíça. Sim. E ele fala, tem alguns irmãos também que vieram de lá e falam, cara, lá eles falam assim, eu não preciso de Deus, eu tenho dinheiro. Então aonde começou o fogo apagou. Aí a gente fala dos Estados Unidos, que lá a grande questão é que eles falam, essa questão de cristianismo já passou pra gente. Então aqui não cola mais essa história. Então na Europa é a frieza, nos Estados Unidos agora não tem mais. Então eu creio que o Brasil vai ser o celeiro de avivamento para as nações. Em nome de Jesus. Mas também a gente precisa se posicionar. Deus te ouça, viu, Sérgio? Amém. Eu creio nisso, eu creio nessa... Eu tenho comigo no meu coração que isso é válido, isso é verdadeiro. Ô Sérgio, nos Estados Unidos, rapaz, eles também têm uma mistura de cantar o gospel e o secular juntos, né? Rapaz... É complicado. Aí é igual arrumar confusão, vai arrumar confusão, né? É igual beber a cerveja que é sem álcool, não é isso que o pessoal diz? Mas assim, vamos lá, já que o senhor foi por esse caminho aí, eu tenho um assunto, Senhor. Amém. Então vamos lá. Mas primeiro de tudo, para quem acha que esse assunto é polêmica, é porque não se resolveu. Tá. Vamos lá. A grande pergunta, e aí eu vou colocar a minha visão, o que eu aprendi. Sim. A grande pergunta, crente pode ouvir música secular? Pode ou não pode? É lícito ou não é lícito? Poder pode, né, Serginho? Porque o cara tem liberdade, né? Vamos lá. Meu Deus do céu. Vou arrumar confusão, mas vamos embora. Ixi, rapaz. Pastor, assim, então vamos lá. Sendo bem sincero. Eu já ouvi muito assim, mas eu gosto de ouvir essa música porque ela me traz uma lembrança legal, eu gosto de me sentir bem. Sim. Se você é cristão, se você se converteu, o que é conversão? É você mudar radicalmente de rota, de destino. Sim. Se você conhece Jesus, se você se relaciona com o Espírito Santo, e você acha que uma música que não fala de Cristo, que não fala em adorar ao Senhor, vai te fazer bem, então é porque você não se converteu de verdade. Ou é aquela pessoa que saiu do Egito, mas fica pensando lá, né, na cebola, no coinho. É duro você falar isso? Mas é a realidade. Você já ouviu a história do cara que estava em cima do muro? Sim. O cara tava em cima do muro, de um lado tinha o inferno, do outro lado tinha o céu. Sim, sei. E os anjos no céu estavam, vem pra cá, aqui você tem descanso, aqui nunca é noite, fazendo a propaganda. Sim. Ele vira pro lado, tem lá os demoninhos, tomando água de coco, relaxando. E as músicas, tuque, 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 tuque.
Aí ele olha de novo pro céu, vem pra cá. Aqui é vida, aqui não tem choro, aqui não tem dor, aqui não... E aí o cara vira pro outro lado e vê lá a galera lá. Falou, vocês não vão fazer propaganda, não? Daí? Sim. Aí vem o demônio e fala, pra que eu vou fazer propaganda? Quem tá em cima do muro já é nosso. Eita, rapaz. Então se você tá 99% dentro, tá 1% fora, você tá fora 100%. Sim. Não existe cristianismo sem renúncia. Meio. Sim. Quer ver um exemplo? Um homossexual se converte. Sim. Nós amamos os homossexuais. Sim. Nós cremos que Jesus tem salvação para a vida deles. Sim, para todos eles. Então ele se converte. Sim. Ele começa um tratamento com Cristo espiritual. Uhum. Ele começa um tratamento psicológico, porque, no caso, precisa também. A gente não pode desprezar a ajuda da medicina em alguns casos. Sim. Só que ele vira para você, num pastoreio, num gabinete, e fala assim, pastor, eu não consigo sentir atração pelo sexo oposto. Uhum. Mas eu amo Jesus, eu quero caminhar com Jesus. Sim. Então o que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar renunciar os seus desejos. Sim. Lucas 9. Rapaz. Se aquele que quer vir após mim, se você quer me seguir, você tem que se negar a si mesmo. Sim. Carregar a sua cruz. Uhum. Foi isso que Jesus disse para os seus discípulos. E deixou pra gente como igreja. Então ele vai tomar a decisão dele, por amor a Cristo, de deixar as suas impulsões, os seus desejos, para seguir a Jesus. Ou seja, ele vai se tornar um celibatário, entre aspas. Sim. Mas vai se tornar e vai seguir a Jesus. Um eunuco. Ok? Então o evangelho, sem primeiro lugar, uma tomada de decisão e sem renúncia, não é evangelho. Mas aquela música fala tanto comigo, eu gosto de ouvir tanto aquela pessoa, mas Jesus então não é suficiente. Se Jesus não for suficiente para você, ao ponto de uma canção que foi feita para ele, que também é outro lado, existem canções que são feitas para aumentar você vai ser um sucesso, campeão. E eu, particularmente, eu não canto nenhum tipo dessas músicas, eu não ouço. Porque eu sei que Jesus já me fez mais do que vencedor. Amém. Por quê? Porque eu sou rico, sou milionário? Não. Porque ele morreu na cruz por mim e me salvou dos meus pecados. Sim. Então, e me deu a chance de ser salvo. Amém. Então isso pra mim já é o suficiente. E o resto é resto. O resto é vaidade, igual de Salomão. Sim. Amém. Agora, se eu for me basear por uma canção que não fala de Cristo, que não adora Cristo, que não tem nada de Bíblia, que só tem homem, que só tem humanidade, que é antropocêntrica, né? É cantada pro homem. Você vai, você consegue, você não sei o quê. Eu me furto a não cantar essas músicas, porque não é isso que eu quero oferecer para Deus. Que na verdade eu não tô oferecendo para ele. Tô cantando pros homens, pros homens. Então se eu não tenho satisfação em Jesus, em buscar a presença dele, eu preciso buscar fora, então eu não tô 100% dentro. Assim, é duro e é forte, eu entendo. Sim. Mas foi isso que eu aprendi ao longo dos anos. E eu digo por experiência. Durante 3 anos eu fui DJ de um espaço de eventos. E eu sei o que a música causa na vida das pessoas. Teve uma das festas que eu fiz, vou contar rapidinho. Uma das festas que eu fiz, era uma festa de músicas do mundo, normal, tranquilo. E eu fiz toda a festa, a pista bombando, enfim. E aí no final eu falei, vou fazer o meu gran finale, a minha saideira, que a gente chama. E aí toquei uma música e virei pra outra música. Mas era a saideira da noite ou realmente saindo? Da festa. Pra finalizar a festa. Pensei que você estava encerrando a carreira. Não. Não, isso foi bem no começo, foi uma das primeiras festas que eu fiz. Certo. E eu virei a música, né, como a gente fala, né, a gíria. Virei a música e coloquei a outra. Começou a tocar a música e eu percebo que no meio da pista de dança tem um senhor, já cabelo branco, com uma bolsa feminina, tiracolo,
Rapaz. E dançando como se não tivesse amanhã. Dançando como se o mundo fosse acabar. Uhum. E aí eu aproveito os 2 minutos finais da música ali. Gente, obrigado, tudo de bom. A gente agradece, vão com Deus e tal. Valeu. Faço a despedida. Sim. Deixo a música tocando, começo a desmontar algumas coisas. Sim. A música acaba, zero tudo. Sim. Zero iluminação, som e tal. Começo a desmontar as coisas para ir embora para casa. Uhum. Vem esse senhor e fala: eu tava no carro, indo embora. Meu carro ficou ligado. Eu ouvi a música tocando e eu vim dançar. Uhum. Eu tava esperando uma música desse cara pra poder vir dançar. Rapaz. Então, ou seja, a música... Tem esse poder. A música tem o poder de tocar, mover, de tocar. Tocar a gente ouve nesses... Eu vi um vídeo desses Reels de uma cantora secular. Sim. E ela falou o estilo de música sertaneja, ela fala: essas músicas são criadas, porque do nome sofrência. Uhum. Essas músicas são criadas para as pessoas sofrerem, para as pessoas sofrerem. sentirem dor. Toca as músicas, a alma, né? A melodia, é isso que o senhor falou. É. A música ela tem o poder de entrar na alma da pessoa, de perturbar. Sim. Ah, mas como você fala isso? Davi tocava para que os espíritos malignos que atormentavam a Saul fossem embora. Então ela tem o mover, a música tem o poder de mover o mundo espiritual também. Então é muito perigoso você falar que ama Jesus, que você segue a Jesus, que Jesus é tudo o que você precisa e você precisa ouvir esse tipo de música para satisfazer a sua alma. Sim. Então Jesus não é tão suficiente assim para você. Então é perigoso, na sua opinião. É muito perigoso. O cara ouvir música secular e ouvir louvor. O cara beber cerveja, mesmo sem álcool, e participar da ceia. Então é muito perigoso. É demais. Com um pé num barco e o pé no outro barco. É o crente Raimundo. Um pé na igreja, outro no mundo. Rapaz. Assim, a gente fala esse tipo de coisa. É duro, mas são coisas que a igreja precisa ouvir. O cristianismo ficou fácil. Fast food. Sim. Eu vou, ouço uma palavra que eu vou vencer, que eu vou me dar bem. Sim. Essa semana passada é só bênção, só maravilha. A nossa pastora que cuida de nós lá na Legada, a pastora Bruna, ministrou sobre a oferta e falou: não adianta você usar a oferta como amuleto. Vim aqui e vou ofertar porque a minha semana vai ser ótima. A oferta também é um tipo de adoração. E a gente usa como amuleto. Então muita gente usa o cristianismo como o quê? Como um pé de coelho. Sim. Como um trevo de 4 folhas. Mas não deixa de ser uma semente. Aí é que tá. Existe a diferença entre semente e amuleto. Se você está ofertando a sua adoração, a sua vida ao Senhor, você vai ter a sua recompensa. Sim. Mas usar o cristianismo como um amuleto de sorte, por exemplo, eu tô com essa pulseira, tô com a minha aliança aqui de casamento, ela me dá sorte toda vez que eu tô com ela. Não. O cristianismo não é para dar sorte, o cristianismo é para dar destino. É diferente. Amém. O cristianismo é para aquele que crê que pode ser salvo em Cristo Jesus. E cristianismo também é mudança de vida. Então, rapaz. Aí a gente pode olhar, voltando ao assunto do louvor, e falar: se você usa a adoração ao Senhor como amuleto, não vai dar certo. Não é um amuleto. Isso, na verdade, a gente tem que desmistificar. A adoração não é música. A música é um meio de adorar ao Senhor. Sim. A adoração é um estilo de vida. Porque também não adianta nada. Tem diferença, Sérgio, adoração e você cantar, ou louvor e adoração? Vamos lá, não existe ministério de adoração. Existe ministério de música e louvor. Ponto. Sim. Adoração é o estilo que você escolhe de vida. Não adianta nada eu falar Jesus, eu te adoro na igreja. E durante a semana eu chuto cachorro, brigo com meu filho, bato na minha mulher, dou calote nas pessoas. Sim. Então sua vida não é de adoração. Adoração é 24 horas. Adoração é contínua. Adoração é o estilo de vida. Não é só na igreja, ali no domingo, que você adora, não? Eu vi um vídeo esses dias de um pastor falando assim: eu vou acabar com o culto de domingo. Porque eu detesto o crente domingueiro. Vem aqui, acha que tá tudo bem, levanta a mão por 2 horas. Sim.
entrega 1% da semana dele para Jesus e os outros 99%. Mas o ser humano, ele fala assim, olha, ele vai de manhã para a igreja, fala, agora eu já fiz minha obrigação, aí depois ele vai ali no barzinho, toma umas, tal, entendeu? Como você falou, bate na esposa, briga com a esposa, com os filhos. Mas o cara já fez a obrigação dele, que foi de manhã ir para a igreja. Aí é que tá a palavra-chave. Se ir para a igreja é uma obrigação, então não é adoração, não é louvor. Você não tá indo ali por saber que você vai prestar um culto racional Sim. ao Senhor. Você está indo ali simplesmente por rotina. Cristianismo não é rotina. Cristianismo não é simplesmente estou fazendo o meu papel de crente, estou indo para a igreja, estou entregando meu dízimo. É mais. Jesus não procura servos ou robôs. Jesus procura amigos, adoradores. Amém. João 4. Amém. Quando ele tocou naquela mulher do poço, sim, ele falou, não estou procurando uma serva, eu estou procurando uma amiga, alguém que me adore em espírito. Em espírito e em verdade. Em qualquer lugar. Em qualquer hora. E a revolução que aquela mulher fez. Entendeu? Ela anunciou o evangelho. Então é isso. Ô Sérgio, então tem diferença entre louvor Muita diferença. E adoração. Adoração é estilo. Louvor é o meio ao qual eu adoro. E quando a gente vai para a igreja, a gente vai cultuar? Sim. O culto é para mim, o culto é para o irmão, para quem que é o culto? É outra coisa que a gente percebe muito, né? Na igreja. Pessoas que vão por propósitos diferentes. Sim. Por ignorância? Por ignorância, por motivação mesmo. Não, eu vou lá porque eu preciso dar a minha cara, preciso aparecer, preciso ver aquele irmão, preciso falar com aquelas pessoas. Aquelas pessoas precisam me ver no culto. Né? Mas ir pro culto nada mais é do que você reservar um tempo do seu dia para um encontro especial. Sim. Só que, como eu falei, não adianta nada o 1% entregue se não tem também entrega nos outros 99%. Sim. Né? A gente ouve muito na igreja, isso já virou até um jargão, que a igreja não são as paredes, são as pessoas. Sim. Mas a gente ainda não despertou 100% para isso. Para ouvir falar assim, eu sou a igreja. Sim. Aonde eu for a igreja está indo, Jesus está indo. Sim. Não, a gente... eu sou a igreja. Beleza. Também sou pai, sou mãe, sou... Tem uns caras desigrejados aí, Serginho, depois da pandemia, o cara não precisa mais ir pra igreja, que ele é a igreja. Movimento dos desigrejados, isso é sensacional. Rapaz, e o pior é que cresce, hein, Sérgio? Demais. Eu já ouvi também muitos. Não vou pra igreja mais não, eu vejo na esse televisão. Esse movimento cresce, hein? Eu escolho o pastor que eu quero assistir, eu escolho a música que eu quero ouvir. Não precisa ceiar, participar da ceia e ir pra igreja. Porque o cara. Meu pãozinho, meu suquinho aqui e faço. E dizimar a oferta também. O cara também, quando quer, ele oferta ali mesmo. Isso quando faz, mas quando faz, ali tem mesmo. Tem um QR Code ali na tela, beleza. Então a gente não condena. Não precisa congregar, Serginho. Existe uma diferença entre você estar usando toda essa estrutura em um determinado período, que você está privado aí, ou fazer disso o seu culto, a sua, vamos colocar entre aspas aqui, rotina espiritual de ir à igreja. É uma linha muito tênue, porque também tem os domingueiros que aparecem lá e quer usar isso como amuleto, como a gente falou. Mas esse movimento dos desigrejados é uma das estratégias de Satanás para derrubar a igreja. Sem sombra de dúvida. Sombra de dúvida. Mas aí eles perdem, né? Sim. Aonde tem a união, Deus ordena o quê? A bênção. Então, a gente fala que são desviados, mas eles não se consideram desviados, né? Não, eles estão com a mente aberta na cabeça deles, entendeu? A igreja tem passado muito por isso, né, pastor? Tem passado por movimentos onde a Bíblia precisa ser atualizada, onde nem tudo que é pecado, onde nem tudo que é errado não pode ser feito. Entendeu? Estamos em um tempo que a gente
eu não esperava alcançar, como você falou, ter que, na cabeça do povo, ter que, dos líderes, né, religiosos, ter que atualizar a Bíblia, porque a Bíblia é antiga, desatualizada, entendeu? Ultrapassada, tá tudo, como a eu própria teria, Bíblia, rapaz. como eu teria coragem, então, como eu poderia ter coragem de virar tão insignificante que eu sou, sim, e falar que um livro sagrado, sim, escrito por tantos e tantos tempos, por pessoas sim, que encontraram a Deus face a sim, face, inspirados por Ele e pelo Espírito usados, Santo, meu, precisa de atualização. é. Como eu poderia falar? Eu gosto muito de uma ilustração do Luiz Hermínio. Todo mundo fala que cada pastor tem sua heresia, né? Então, eu ouço algumas e eu gosto muito de guardar. Sim, sim. O pastor Luiz Hermínio estava ministrando um dia e ele falou sobre Moisés na fenda da rocha. Que Moisés, se o senhor não for, eu não vou para lugar nenhum, tá Sim. bom? Eu vou com vocês. Mas Moisés vira e fala assim, mas Deus, eu quero mais. Eu quero me encontrar. Quero te ver. Fala, não, se você me ver, você vai morrer, cara pálida. Sim. Como é que você vai fazer? Não, mas eu quero te ver. E Deus dá uma estratégia para Moisés. Ó, você vai se esconder ali, ó, na fenda da rocha. Eu vou passar e você vai me ver pelas minhas costas. Você vai ver a minha bondade. Rapaz. Aí o apóstolo Luiz Hermínio, né? Acredito que, muito por revelação, acredito quem quiser, fala que quando Moisés viu o Senhor passando, sim, ele tem a inspiração, a revelação de Gênesis. Sim, e ele começa a escrever no princípio que criou Deus os céus e a terra vai... Então, assim, Deus mostrou a bondade dele para Moisés e mostrou como tudo começou. Rapaz. Então, como eu posso falar que algo que foi escrito, algo divino, que foi escrito por pessoas que estavam, cara, anos-luz de diferença perto de Deus. Sim. Não que a gente não possa Sim. ter esse relacionamento íntimo com Deus. Sim. Pelo contrário, é o que ele mais busca. Mas como eu posso ter a pachorra de falar isso? Sérgio. É o que a gente lê na própria palavra. Sim. Esse é um período de apostasia. Sim. Onde aqueles que creram na palavra do Senhor, que pregaram a palavra do Senhor, estão olhando para outras coisas, para outras Sim. questões. E vão fazer de tudo para dificultar que o evangelho seja divulgado. Sim. Então é isso que está acontecendo nesses dias. São pedras de tropeço. Também. Ô Sérgio, então, quando Moisés estava ali nesse momento aí, e houve a revelação, rapaz, a gente vê ali que não foi à toa os 40 dias que ele ficou ali, que olha, meu irmão, para escrever, para receber a revelação, isso, e ter tempo de escrever. Rapaz, ele não ficou dormindo ali não, meus 40 dias não foi à toa que ele voltou com o rosto dele brilhando, né? A gente fala que era muita coisa para escrever. Deus não me ouve, Deus não me tá vendo, não me tá vendo eu aqui, Deus não tá vendo a minha situação. Mas e a gente? A gente fala com ele. Rapaz. A gente dá um bom dia, Senhor. Bom dia, Espírito Santo, que nem o Benihim nos ensinou. Sim. Ou a gente já levanta, já se preocupa fazer as coisas e tudo mais. Aí a gente vai orar e a gente quer que Deus responda logo em 5 minutos. Cristianismo fast food. Ô Deus, eu tenho pressa aí. Entendeu? O Senhor precisa me responder. É o cristianismo que é pregado hoje. Infelizmente, em alguns pontos, essa divulgação ampla do evangelho tem contribuído para isso. Um evangelho que você chega, pega e vai embora. Pega, se é abençoado e vai embora. É isso. Entendeu? Não tem a passagem de Jesus que curou os leprosos? Sim. Quantos voltaram? Só um, né? É aquilo. A busca de Jesus, a busca do Senhor é o quê? Apóstolos ele chama, pastores ele unge, profetas ele levanta, adoradores Deus procura.
O evangelho, ele não é o evangelho que vai te transformar num robozinho crente engravatado de domingo. Sim. O evangelho é relacionamento, é uma decisão. Uhum. Uma vida de adoração é uma decisão. Sim. Eu decidir não ouvir, não me contaminar com as coisas do mundo é uma decisão. Tudo Sim. é baseado em uma decisão. Se arrepender dos seus pecados é uma decisão. Você vai pecar daqui a 5 minutos. Uhum. Mas depois você vai decidir se arrepender. Sim. Então é tudo baseado em uma decisão. Se você não toma decisão, você vai ficar em cima do muro, pode ter certeza, seu lugar está reservado. Uhum. E não é num lugar legal. Rapaz, infelizmente, esse é o andar da carruagem. Pois é. Né? Se a gente não tomar cuidado, a gente sabe que em outros países aí houve esse esfriamento, mas se a gente não tomar cuidado, isso acontece na nossa vida. Ô Sérgio, rapaz, o papo tá bom, mas rapaz, e na época da pandemia, pastores aí, rapaz, se suicidando. Então, quer dizer, a gente vê aí a situação que a gente não pode brincar, que o inimigo está aí ao derredor, bramando como leão, e se a gente bobear, faz besteira, porque para fazer isso daí foi como Judas, né? No momento assim de desespero, querendo consertar, e faz a besteira, né? A gente, infelizmente, no Brasil, não sei como é fora, não tenho como falar de como é fora, mas infelizmente isso é da nossa cultura também. Infelizmente, quando a gente vê algum escândalo ou alguma coisa, a gente prefere fomentar isso do que se resguardar. Uma coisa que o profeta do caos. Exato. O próprio pastor Cirilo, numa das suas ministrações antigas, ele dizia que toda vez que ele ouvia que tinha um problema, que alguém caía, que alguém se perdia, sim, ele corria pro quarto e ia se arrepender diante do Senhor. E é isso que a gente precisa fazer. Todas as vezes que a gente vê essas notícias, vê essas questões, como o senhor falou, a gente teve vários casos aí de pastores acabando fazendo aí bobagem, enfim. E a gente não sente uma dor no coração de falar, o evangelho está sendo exposto. Sim. Assim, na verdade é o ser humano, né? Porque a gente é ser humano, a gente está sujeito a essas coisas, né? Exatamente. Mas a gente tem um segredo. Tem uma chave aí. Sim. A gente tem um lugar seguro que a gente pode correr nesse tipo de situação. Sim. Né? E não correr para ele Sérgio, perigoso. É verdade. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado e não ficar apontando o dedo. Né? Porque o ser humano, a gente tem essa tendência aí como humano, a gente tem essa tendência de apedrejar igual a mulher que foi pego em adultério, né? Que levaram, né? Os próprios religiosos levaram até Jesus e dizendo, né? É lei, tem que apedrejar. Eu acredito que tinha um monte de crente, rapaz, com as mãos cheias de pedras para apedrejar porque é lei. E não é muito diferente até hoje. O ser humano, ele não mudou, né? Faz parte da vida do ser humano, está no sangue, infelizmente. Que até hoje, rapaz, quando um líder religioso, quando um líder de música, né, gospel, cai em alguma tentação, em alguma situação, está cheio, rapaz, de internautas, profetas do caos, crentes religiosos, cheio de pedras para condenar já a pessoa. Condenar a ponto assim de que, é lei e vai ter que pagar mesmo e pronto, acabou. Quer dizer, aquele que não tem pecado, né, que atire a primeira pedra. Então a gente esquece. Aí, só para concluir, e quando as pessoas acusam, elas acusam o seguinte, e é pastor, e é apóstolo. Quando a pessoa diz assim, na minha opinião, tá? Quando a pessoa fala, e coloca título sobre a pessoa, é apóstolo, é pastor, e é líder de música, tal. Eu penso o seguinte, se a pessoa fizesse a seguinte acusação, e o cara é ser humano. Se o cara quando ele fizesse essa expressão dizendo, essa acusação é ser humano, ele vai lembrar que é ser humano igual a ele.
Mas quando a pessoa quer se desviar do foco, se esquivar, ele coloca o título, é pastor, o cara é apóstolo, o cara é líder, entendeu? Porque enquanto ele faz isso, ele esquece dele. Então por isso não é bom a gente ficar apontando essa questão do dedo, né? Você aponta. Meu. Só que você não olha, né? Tem um dedo apontado para cima, tem um dedo apontado para frente, e quantos apontados para você? 3. Então quando Jesus ele andava com quem? Ele andava só com a nata, só com o sacerdote com peitoral no peito, era isso? Não. Jesus andava com os pecadores, os plebeus. Os plebeus, aqueles que eram rejeitados. Sim. Os doentes. Pecadores, os cobradores de impostos. Pois é. Só que o que Jesus queria dizer com isso, até, né, o próprio Evangelho de Mateus ter sido escrito para dizer o quê? Jesus não veio para condenação, ele veio para salvar todo aquele que crê nele. Sim. Então quando a gente vê uma situação dessa, a gente aponta, a gente corre pro fuxico gospel para ver as confusões. O que aconteceu no evangelho hoje? Vamos ver. Em vez da gente ir pro nosso quarto, pro nosso secreto, a gente vai pra internet ver as confusões, as polêmicas. A gente só tá ajudando o plano do diabo. Espalhar mesmo. Em desfazer a igreja. O plano do diabo não é matar pastor, não é matar crente. O plano do diabo é envergonhar a igreja, fazer com que a igreja caia em descrédito diante das pessoas. O que mais os pastores sofrem, pastor é tudo ladrão. Pastor rouba dinheiro da igreja, olha lá o carro, olha a casa, olha o que ele tem. Enquanto o irmãozinho lá não tem quase nada e dá o dinheiro dele todo mês. Então é para cair em descrédito. E infelizmente, muitas pessoas acabam contribuindo para isso. Mas toda vez que nós entramos em uma oração de guerra, uma oração de intercessão, a minha oração é: Senhor, que todo lugar que tem uma porta aberta pregando o seu evangelho com sinceridade no coração, o evangelho pregado com sinceridade, com respeito à tua palavra, que o Senhor mantenha, que o Senhor ajude. Porque infelizmente também a gente não pode se eximar, existe pilantra em todo lugar, inclusive na igreja. Ou o cara porque mesmo se tornou. A gente também não pode fechar os olhos para isso. Mas a igreja, na sua grande maioria, existem pessoas idôneas. Existem pessoas que estão ali para ajudar, sérias, né? Estão ali para fazer o melhor para Cristo e para ajudar as pessoas, para ajudar os seres humanos. Que é o que a igreja lá primitiva fez. Mas isso é porque eles andavam na presença, né, Serginho? Como diz a palavra aí, andar aí na minha presença e ser perfeito, e ser maduro. Então a gente vai errar menos quando a gente andar na presença. Isso eu aprendi com o apóstolo Adailton. Abraço. Te amo. Amém. Por que nós hoje nos chamamos cristãos? Nós somos uma cópia? Cristinhos? Quando a igreja começou a andar, quando a igreja nasceu, as pessoas olhavam nas ruas e falavam: Cristos. Cristos. Apontavam para os discípulos e os comparavam com Cristo. Ser cristão é isso. Paulo disse, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E olha que Paulo só teve a experiência do cavalo, hein? Não viu ele. Acho que pode ter até conhecido em vida, não se sabe, né, de fato. Mas o cara ter essa coragem de falar: me imitem. Já que vocês não conseguem imitar Jesus, me imitem como eu imito a Cristo. É a mesma coisa lá atrás, no passado, quando Moisés falou: cara, vem que Deus quer falar com vocês. Fala: não, Moisés,
Fala você com ele e a gente te ouve. Você vê que a única coisa que Deus quer é o que? É um relacionamento íntimo. A única coisa que Deus quer é conviver. Isso começou no Éden. Uhum. Imagina o quão prazeroso era para Adão e para Deus. Todos os dias. Deus não sabia o que Adão fez? Sim. Mas ele fazia, e aí Adão, como é que foi seu dia? Uhum. Pô, botei o nome naquele bicho, achei aquela árvore, fiz aquilo, outro papo. Relacionamento. Sim. É a mesma coisa com a nossa esposa, com o nosso filho. Sim. Entendeu? Sim. Tem que estar numa mesa igual a gente tá aqui, Sérgio? Numa mesa. Eu vou fazer uma propaganda. Meu apóstolo Luiz Dutra. Te amo, pastorzão. Cara sensacional, nos acolheu muito bem. Amém. Ele tem um livro. E o nome do livro é Tempo de Mesa. É uma estratégia que nós usamos lá na igreja. Sim. Uma vez de relacionamento. Uma vez no mês? Não, de relacionamento entre os irmãos, entre os pastores. Um café, né? Um café, uma janta. Sim. Então é um momento pra gente poder conversar. Que delícia, pra gente falar. Que beleza, hein? E ele fez disso uma experiência de vida e aí escreveu esse livro Tempo de Mesa. Sensacional. Rapaz. E assim, e todas as vezes que eles podem, os nossos pastores, que nem ontem, a gente tá fazendo aqui essa conversa na semana do Dia dos Namorados. Ontem a gente teve um tempo de mesa entre os casais, um jantar romântico. Sim. Cara, a gente sentou, contou a história, deu risada, e é isso, é relacionamento. Amém. O povo que vive em união é o que é abençoado. A mesa cura? A mesa cura. A mesa me curou. Rapaz, isso é forte, Sérgio. A mesa me curou quando nós nos ligamos lá na antiga Secap, hoje Legado. Sim. Foi tão forte o que Deus fez quando nós tomamos a decisão que nós íamos nos ligar a Legado, que foi numa mesa, onde nós contamos a nossa história, nós contamos as nossas feridas, eu e minha esposa. Sim. Não feridas de pessoas, não feridas da igreja, pelo contrário. Foram feridas do tempo que a gente ficou longe. Nós ficamos quase 6 anos longe da igreja. Sim. Por conta da mudança, não tínhamos achado nenhuma igreja que nós gostávamos, nos sentíamos bem. Nós fomos super bem acolhidos lá. E quando nós sentamos com eles, com o apóstolo Luiz, a pastora Lu, beijo, pastora Lu, te amo também. A gente descobriu, né, o quão éramos parecidos, o quão éramos com eles, nosso apóstolo, uma pastora, líderes de uma igreja. Sim. Cara, abrindo o coração pra gente, falando, olha, a gente tem defeito, a gente vai errar com vocês. Sim. E é isso até que a pastora fala quando ela membra pessoas. E a capacidade de ser igreja, a capacidade de você... a capacidade não... Em algum momento a gente vai errar, e é nesse momento que você vai precisar ser igreja e nos perdoar. Sim. Porque a gente vai errar. Em nenhum momento você fala, não, a gente vai ser perfeito. Todas as vezes você vai ligar, eu vou falar com você, eu vou estar aí, eu vou te levar um café. Não, vai ter momentos que a gente vai falhar. E eles nos receberam tão bem, e um tempo de mesa com eles, eles oraram por nós. Agora vocês estão debaixo da nossa cobertura, vamos cuidar de nós. E não tem como falar que a mesa não cura. Né? O sentar à mesa equilibra todo mundo, né? Deixa todo mundo no mesmo patamar. A história de Mefibosete é fantástica por causa disso. Aleijado, quebrado, esquecido, e numa virada, ele é um dos está sentado na mesa do rei. Então maravilhoso. E o defeito dele diante da mesa? Escondido, né? Escondido. Aí ele estava igual aos outros, no mesmo nível. Exatamente. Todo mundo se olhava de forma igual. Não é o aleijado, não. Esse é o Mefibosete. Ele está sentado na minha frente. Ele pode ter essa deficiência, mas ele está no mesmo... Neto do rei Saul. Exatamente. Neto de um rei. Então eu não posso falar que
a mesa no curto, pelo contrário. Sim, e eu e você, nós não somos netos, nós somos filhos do Rei, né? Amém. Herdeiros, co-herdeiros com Cristo Jesus. Ô Sérgio, rapaz, o assunto tá bom aí, mas pelo jeito a gente vai ter que fazer um podcast número 2, hein? Vai fazer o 2, eu topo. Você topa? Eu topo. E tem muito assunto aí, hein, Sérgio? Demais. Rapaz, muitas histórias aí pra gente contar, hein? Muita coisa, Amém. muita mesmo. Amém. Vamos deixar para outro dia. Sérgio, eu quero agradecer a Deus pela a sua disposição de você ter vindo aí, ter saído, rapaz, lá de Osasco. Rolezinho básico. Não trouxe a esposa hoje, mas outro dia você traz aí pra gente tem conhecer. História também. Tem história também? Tem história. Gente, na nossa história de amor é fantástico. Ô Sérgio, você casou, como é que fala? Como é que chama aquele propósito? Compromisso. Compromisso. Casou, compromisso direitinho? A gente se conheceu, testemunho básico. A gente se conheceu fora da igreja. Na verdade, sim. Thalita, minha esposa, te amo, meu amor. Você é minha vida. Depois de Jesus, você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Amém, glória a Deus. Eu conheci... O seu galardão vai ser grande, Epa, hein? Vai ser grande, porque pra aguentar o Serginho aí... Não é não, Serginho? Com certeza, não, eu realmente sou uma pessoa difícil, mas ela segura firme. Graças a Deus. Então, ela me conheceu na igreja, na CBI. Sim. Na época ela fala, né? Ela me conheceu, era uma televisão de LED. Quando eu a conheci, eu já era uma televisão de tubo, já era uma máquina 12 quilos, já lava e seca. Uhum. Ela me conheceu na igreja, no tempo que eu tava aí, e gostou de mim, mas nunca se aproximou. Sim. E aí 2 anos e meio depois, a gente se encontrou na internet, uma brincadeira de Facebook. Uhum. Ela comentou, eu peguei, liguei pra ela, falei, vi que você comentou lá, tal, te ligando aí porque eu peguei seu telefone lá, tal. Qualquer coisa, tô por aí. Tô na área. Sexta, no sábado a gente conversou via internet. Tô na pista, como o pessoal fala. No domingo, ela morava em Osasco, na época. Rapaz. Eu aqui, ela veio de Osasco pra cá, a gente se encontrou aqui no Internacional. Sim. E desde o dia 31 de julho de 2011, minha vida nunca mais foi a mesma. Amém, graças a Deus. Descobri a mulher da minha vida. Amém. E aí nos casamos, eu tava fora da igreja e ela tava voltando. Sim. Então ela serviu como um agente também para me levar de volta para a igreja. Amém. E aí a gente começou o namoro mundano. Sim. Mas a gente tomou a decisão de entrar no compromisso e mantemos o compromisso até o dia que nos casamos, 8 de fevereiro de 2013. Ô Sérgio, e Deus honra o compromisso? Demais. Demais? Eu sou, assim, obviamente nós tivemos muitas crises, algumas crises. Sim. O tempo que nós ficamos longe da igreja também contribuiu muito para que tivéssemos crises. Mas não há nada mais prazeroso para mim do que estar na minha casa com a minha esposa, hoje com meu filho. Sim. Né? Amo a minha família. Sim. E sim, é uma escolha, como a gente fala, é uma decisão. Sim. Você abrir mão é uma decisão. Sim. E o que Deus fez desde lá, quando a gente tomou a decisão para cá, só Ele pode explicar, é milagre. Nós vivemos milagres assim, extraordinários. O último, né? A gente, sem perspectiva, queríamos alugar uma casa e Deus foi lá e usou pessoas que alugaram a casa para nós. E hoje a gente mora numa casa super legal. Então, assim, são milagres inexplicáveis. Uma casa de excelência, dignos de um servo de Deus. Amém. Né? Então, assim, é uma decisão. Amém. Eu não concordo, eu acho bobagem, eu acho besteira, mas o que a gente falou mesmo? Negue-se a si mesmo. Ô Sérgio, mas pelo jeito aí, rapaz, você serve a Deus por aquilo que Deus te dá. É assim? Aí é que tá. Pra quem ganhar 20 mil reais, a esposa mais 20 mil reais, aquele carrão de excelência de 200, 300 mil. Entendeu? Assim é fácil servir a Deus. Eu recebo isso, não. Questão. Não é assim não, Sérgio? Pastor, o senhor tá querendo me provocar.
Olha, tô querendo fazer o podcast número 2 já, é isso? Vamos fazer. Mas assim, é o ditado, né? Todo mundo vê as pingas que eu tomo, né? Agora os tombos que eu levo... Senhor. Não tem ditado melhor. Tá. Desculpa, tá senhor, me perdoa. Tá mas... depois se der tempo, depois eu corto. Fala assim. Mas assim, a vida não... É fácil. Não é mar de rosas, não, Sérgio? Não, é mar de tempestade. É mar bravo. Falar em tempestade, enquanto Jesus estava lá na tempestade, aquele barco virando, onde Jesus estava? Tá dormindo. A gente ouviu esses dias. É isso que a gente tem que aprender, Nosso apóstolo pregou esses dias. Sinceramente, não lembro se foi ele ou se foi algum outro pastor. Me perdoe a falha. Foi o Luiz, acho que foi o Luiz Hermínio. Mas foi falado lá na igreja também. Se você não aprende a dormir na tempestade, você nunca vai vencer ela. Você nunca vai conquistar nada. Então, porque os discípulos estavam gritando lá, igual maricas, entendeu? Nós vamos morrer. O senhor não tá aí pra... Não tá vendo? Na hora dos perrengues. Na hora dos perrengues que a gente descobre se a gente é cristão mesmo. Né? De confiar, de faltar alguma coisa. Então, a tempestade faz bem pra gente, ser humano, né? O deserto faz bem, né? Eu acho que não, eu acho que maltrata um pouco, mas a gente precisa. A gente então. Deserto, faz bem. Não é pra gente morar, não é pra gente morar no deserto, mas faz parte a gente passar. Ele é a faculdade do crente. Você é a... Não é fácil, mas Deus não dá nenhuma situação mais que você possa suportar. O deserto ele é um lugar para você ser aprovado. Sim, sim. Se você provado não passa, e aprovado. Exatamente. Se você não passa, você volta. O povo viveu 40 anos e não aprendeu no deserto. Me morreu lá. Ô Sérgio, então você quando saiu daqui era um Sérgio. Aí até você chegar lá em Osasco, você é outro Sérgio. Outro, totalmente diferente. Deus tratou muito. Muito. Assim, mas amém. Rapaz. Mas isso não é simplesmente pelo fato da igreja. Deus precisou me derrubar. É assim mesmo. Para eu poder aprender. E hoje a gente está aí, começando a colher os frutos. Sim, hoje você está melhor. Sérgio, hoje você está melhor. Amém. Do que você era antes. Mais bonito. É assim, a tendência é melhorar. É a maturidade, né? Quando a gente olha e lê Eclesiastes, né? E olha que tudo que Salomão teve, o tanto que ele foi grande, o homem mais rico de todos os tempos, e no final ele virar e falar, cara, é tudo vaidade, é tudo bobagem. Então. Eu perdi meu tempo, perdi minha vida praticamente nisso. Então, e aí você descobre o que? O seu propósito. Antes de entrar lá na Legado, a gente estava aqui em Guarulhos e todas as vezes que a gente veio pra cá, né, o pessoal falava, não, vocês têm que voltar, e a gente tava sem igreja. Tem que voltar e tem que ficar aqui, vocês são queridos aqui, a gente gosta muito de vocês. Tá bom, e aí veio a pastora Meire. Amo vocês, Meire e Edi, obrigado por tudo. Ela veio orar por mim, ela falou, você precisa voltar. Eu falei, meu Deus do céu, de novo essa história de voltar. Eu não aguento mais. Eu não tenho dinheiro nem pra ficar lá direito, quanto mais voltar pra cá. E aí ela começou a orar, se você precisa voltar pro seu propósito. Sim. Aí a conversa mudou. Opa! E ela falou algumas coisas, eu falei, então realmente eu preciso voltar para aquilo que eu era, pro meu propósito. Amém. Então quando você descobre seu propósito de vida, aí todas as outras coisas parecem ser tão... Aí Deus patrocina. Exato. E mesmo se não tiver um patrocínio direto ou um patrocínio bom, você olha pro seu propósito e fala assim, não existe outra coisa que eu quero fazer. Uma Vida com Propósito é um livro maravilhoso. E uma das coisas que eu aprendi lá foi que o seu primeiro propósito é o quê? Adorar a Deus. Ser amigo dele. É o que ele busca. É o propósito de qualquer ser humano. Você não pode ser um bom pastor, você não pode ser um bom apóstolo, um bom profeta, um bom cantor, um bom diácono, um bom presbítero. Mas o seu primeiro propósito é ser amigo dele. É isso que ele busca. Se você cumprir esse propósito, cara, você já está excelente. Então é isso. Esse é o primeiro propósito. E aí quando você volta a mergulhar
Nas Águas é a canção que a pastora Fernanda Brum e tantos outros cantam aí. Quem já pisou no Santo dos Santos, concordo, em outro lugar não consegue viver. E é isso. Verdade. Concordo plenamente. É isso aí. Serginho, então nós vamos encerrar. Não? Estou à sua disposição, pastor. Um prazer estar aqui com você. Amém. Com Glória o pastor a Deus. Esther. Saiba Amém. que eu os amo. Amém. Sempre os quis muito bem. Sim. Obrigado por esse tempo. E todas as vezes que eu quiser falar aí, polêmica não existe. Sim. Existe assuntos, se quiser falar de polêmica também, estamos aí, mas amém. Obrigado de fato aí por esse espaço, por essa voz aí. Acredito amém. Amém. Naquilo que o Senhor carrega e na igreja de vocês. Glória a Deus. Uma benção. Tá certo, varão. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Amém. Tá bom? E obrigado por você ter vindo aí, ter aceitado o convite. E vamos divulgar o podcast. A galera, tá, vou botar lá no... Compartilha aí, bota no Insta, aí. Botar a galera lá de Osasco pra seguir. Tem por muita favor. gente boa lá que dá pra ouvir também. Vamos fazer um combinado. Vou trazer a galera pra cá também. Certo. Tamo junto. Não? Tá bom? Tá certo. Deixa eu encerrar. Pessoal, quero agradecer a Deus aí pela vida de vocês, tá bom? Compartilha aí o nosso podcast. Deixa um like, deixa um comentário, se inscreva e diga aí nos comentários aonde você está, para a gente saber até onde alcançou o nosso podcast, e a gente vai ficar muito feliz. Certo, Sérgio? Isso. Então vamos lá, vamos encerrar. Shalom, shalom, saúde, paz, alegria, prosperidade. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Amém. Amém. É nóis. Valeu. Sensacional.